E aí, pessoal, vamos progredir? Na aula passada, nós falamos sobre os passos para se resolver problemas em redes, ou seja, as técnicas que devemos utilizar para fazer troubleshoot. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a tecnologia Ethernet. Nós comentamos bastante sobre a Ethernet já ao longo das aulas que se passaram. E hoje nós vamos falar sobre a Ethernet de forma um pouco mais aprofundada. Vamos ler o slide. Hoje em dia, a rede Ethernet é quase sinônimo de rede local, uma vez que abrange mais de 80% do mercado das redes locais. A Ethernet foi idealizada para a comunicação de alta velocidade em ambientes computacionais, onde o limite de alcance é limitado. Dessa forma, nós vemos que a rede Ethernet basicamente é uma tecnologia projetada com a classificação LAN, ou seja, Local Area Network. Nós vemos que a tecnologia Ethernet ela supre todas as características de uma rede LAN. No começo dos anos 70, foi desenvolvido um mecanismo de acesso ao meio conhecido como CSMACD, o Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, ou detecção de portadora para múltiplo acesso com detecção de colisão. Esta técnica de acesso ao meio veio ser utilizada pela Ethernet, de forma que hoje, quando falamos Ethernet, estamos nos referindo ao CSMACD. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre o CSMACD. O CSMACD é uma técnica de acesso ao meio físico compartilhado. Vamos voltar a alguns slides atrás e vamos relembrar sobre a tecnologia Ethernet funcionando com a topologia linear. Vamos lá? Bom, nós havíamos falado anteriormente que cada topologia existe em função da sua tecnologia. E havíamos falado também que a tecnologia Ethernet basicamente nasceu com a topologia linear. Muito bem. Pessoal, olha só. Nós temos aqui um cabo central, que é o backbone da topologia linear. Repara que esse cabeamento ele é compartilhado por todas as máquinas, pelo host A, pelo host B, pelo host C e D. De forma que, quando o host A efetua uma transmissão, nem o B, e nem o C, e nem o D podem transmitir simultaneamente. Isso ocorre porque nós temos apenas um cabo que é compartilhado por todos os hosts da rede. Dessa forma, o CSMACD define uma técnica para fazer com que essas máquinas coexistam nessa transmissão, de forma que, quando um host inicia uma transmissão, todos os demais analisam para ver se o meio físico está em uso, para esperar o meio físico ficar livre para transmitir. Então, vamos imaginar. Imagine que o host A deseja se comunicar com o host C. A primeira coisa que o host A faz é, ele vai no meio físico, verifica se não existem pulsos elétricos sendo trafegados no backbone. Caso existam pulsos elétricos, o host A aguarda essa transmissão acontecer. Caso o meio físico esteja livre, o host A insere a sua informação na rede. Eventualmente, pode acontecer de um host iniciar uma transmissão ao mesmo tempo que um outro host. Nesse caso, o CSMACD prevê esta colisão e define uma técnica para resolver a colisão. O CSMACD gera um algoritmo de recuo para ambas as máquinas. Essas máquinas retornam com a sua transmissão, esperam um tempo pré-determinado e só então podem novamente analisar o meio físico para decidir se podem ou não transmitir. Então, podemos observar uma coisa muito importante sobre o CSMACD. Ele não resolve as colisões. O CSMACD sabe que as colisões podem vir a acontecer, porém, ele tem uma forma de remediar através dos algoritmos de recuo. Muito bem, então definimos que a rede Ethernet é uma rede com colisões, porém temos no CSMACD uma técnica de minimizar os efeitos da colisão, ou seja, as máquinas retornam com a sua transmissão e depois de um tempo pré-determinado podem analisar novamente o meio físico. Então definimos que a rede Ethernet é uma rede com colisões. Pessoal, agora sim, vamos avançar para a matéria de hoje.
Então, o mecanismo de acesso ao meio CSMA/CD foi incorporado à tecnologia Ethernet e passou a ser uma coisa só. Vamos avançar. A tecnologia Ethernet, ou CSMA/CD, está em conformidade com a especificação 802.3 do I3E. A Ethernet foi originalmente especificada a 3 megabits, mas rapidamente passou para 10 megabits. Hoje, grande parte das redes Ethernet já utilizam uma taxa de transmissão de 100 megabits ou gigabit. Além disso, nós também temos redes que podem operar a 10 ou 100 gigabits. Pessoal, o I3E, ou Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, é um instituto responsável por criar padrões de comunicação na área elétrica e na área eletrônica. Muito bem, o padrão 802 do I3E é um padrão designado para definir a forma com que os computadores irão se comunicar através de redes. Bom, dessa forma, toda vez que você vê o padrão 802 em alguma documentação, pode ter certeza que está se falando sobre algum procedimento ou tecnologia voltada para a comunicação em redes. O padrão 802.3, definido pelo I3E, está em conformidade com a rede Ethernet, de forma que, quando falamos Ethernet ou CSMA/CD ou 802.3, na prática estamos falando da mesma coisa. Vamos ler o slide. As principais resoluções do padrão I3E 802.3 são o controle de acesso ao meio, que é o CSMA/CD, as especificações elétricas da rede, as especificações físicas da rede, como o tipo de cabeamento, conectorização e por aí, a formatação do quadro, ou seja, o quadro Ethernet, que é um quadro de camada 2, e o desempenho do protocolo, a capacidade da tecnologia mediante ao meio de transmissão. O Ethernet, ou 802.3, ou CSMA/CD, é a arquitetura mais utilizada nas redes locais. Ela é definida na camada 1 e camada 2 do modelo OSI. Nós temos hoje em operação 5 velocidades padrões para redes Ethernet. As redes 10 megabits, que já estão extintas, as redes 100 megabits, as redes gigabits, 10 gigabits ou 100 gigabits. O papel do padrão Ethernet é colocar em quadro os dados entregues pelos protocolos da camada de rede. Então, nós temos o IP ou o IPX como exemplo, e definir como esses frames serão transmitidos fisicamente. O I3E 802 refere-se a um conjunto de padrões para redes locais. Estes padrões estão em conformidade com o modelo OSI. Define tecnologias que irão implementar as funções da camada física e de enlace de dados do modelo OSI. O relacionamento dos padrões 802 e o modelo OSI pode ser encontrado na documentação 802.1. Então, nós temos o padrão 802.2, que define uma subcamada, que é a camada LLC, que é o controle de link lógico. Nós temos o 802.3, que é a implementação de redes com topologia em barramento e acesso randômico das estações ao meio físico. Ou seja, a tecnologia Ethernet está completamente de acordo e enquadrada no 802.3, como já falamos. Nós temos o 802.4, cuja implementação de redes com topologia em barramento e acesso ao meio por passagem de permissão, ou seja, Token Passing Bus. E temos o 802.5, onde temos a implementação de redes com topologia em anel e acesso ao meio por passagem de permissão, que é o Token Passing Ring. Pessoal, a tecnologia Token Ring está em conformidade com o padrão 802.5 do I3E. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre Token Ring. Muito bem. Nós estudamos anteriormente que a camada 2 do modelo OSI, ou seja, a camada de enlace, é responsável por abrigar as tecnologias de acesso ao meio. E falamos que a camada física é responsável pelos padrões físicos da rede. O I3E pegou a camada de enlace do modelo OSI e subdividiu em duas camadas. Então, nós temos a camada de enlace, que representa no I3E 802, a subcamada controle de link lógico, que é a subcamada LLC,
e a subcamada controle de acesso ao meio, que é a camada MAC. Pois é, pessoal. Aquilo que o TCP/IP havia feito com o modelo OSI, que é pegar justamente a camada física e enlace e englobá-las em uma única camada, que é a camada de interface com a rede, o I3E, na verdade, fez o oposto. O que ele fez? Ao invés de simplificar, ele subdividiu a camada de enlace em duas camadas. Vamos falar sobre essas duas camadas agora. A subcamada LLC. A função do controle de link lógico é adicionar aos dados recebidos da camada acima as informações de quem está enviando esses dados, ou seja, os protocolos, para que no receptor, a camada de controle de link lógico consiga entregar a informação ao protocolo de destino, que conseguirá ler a informação corretamente. Pessoal, nós havíamos falado que cada camada interage com a sua camada respectiva superior ou inferior. Nós havíamos falado isso em aulas anteriores e definimos como interação de camadas adjacentes a comunicação de uma camada com a sua camada superior ou inferior. Muito bem, o que o I3E fez foi pegar a subcamada LLC e definir que a sua função é interagir com a camada superior. Nós já havíamos falado sobre isso, só que o I3E subdividiu de forma mais específica a camada de enlace. Nós temos a camada MAC, que é o controle de acesso ao meio. A função do controle de acesso ao meio é adicionar ao cabeçalho do quadro os endereços MAC de origem e de destino. Bom, pessoal, cada placa de rede que utiliza tecnologia Ethernet possui um endereço MAC. Acostume-se com o termo NIC. O termo NIC vem de Network Interface Car. Se você resolver fazer a prova da CompTIA, saiba que muitas vezes a prova se refere a uma placa de rede com o termo NIC. Então é bom se familiarizar com esta sigla. O MAC será lido pelo switch para encaminhar o quadro e pela máquina de destino antes de abri-lo. Nós ainda vamos falar muito sobre MAC. Outra função da camada de controle de acesso ao meio é verificar se o cabo encontra-se livre para então efetuar a transmissão. Quando ocorre uma colisão, as placas envolvidas nesta colisão aguardam um período de tempo aleatório para então transmitir. Retornando o slide da nossa tabela, então podemos definir que a camada de controle de link lógico é responsável por interagir com a camada 3, a camada de rede, e a camada de controle de acesso ao meio é responsável por definir como as informações serão inseridas no meio físico. E a camada física não mudou nada, permanece da mesma forma. Vamos avançar. Pessoal, na próxima aula vamos falar sobre endereço MAC. Você não pode perder. Até lá!